Tá a lista. É só cortar o áudio da Karine. Show, mas hoje não funcionou, cara. Hoje não funcionou. Hoje eu entrei, já tava falando. Aí eu assim, puxa, não consegui. Tem cadeira, hein, Karine? Já é, ó, tá ficando gravado agora. Então vamos voltar aqui só para a gente poder gravar, tá? A gente vai tratar de dois conceitos, de dois termos, que na pedagogia é muito usual. Vai desde a educação infantil ao quinto ano do fundamental, podendo também ser usado para quem vai trabalhar com a educação de jovens e adultos. Então, a gente vai trabalhar conceitos e práticas que vão servir para onde quer que vocês possam atuar. E mesmo que não atue como professora de sala de aula, vocês poderão atuar como supervisor, orientador. Então, são preceitos da própria educação que vocês precisam conhecer. Então, apesar deles serem interdependentes, ou seja, eles precisam um do outro para coexistir, a alfabetização é uma coisa, letramento é outra coisa. Então, é nessa base que a gente vai centrar a aula de hoje, na compreensão de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas uma não existe sem a outra. Perfeito? Então, vamos lá. Não vou fazer aquilo lá, não. Depois a gente volta. O que é alfabetização e o que é letramento? Quando a gente fala de alfabetização, vem, mesmo que de uma forma equivocada, ou a hipóteses que vem na nossa mente, a gente sabe o que é ser pessoa alfabetizada. Né? Nós somos seres alfabetizados. Se eu perguntar para você agora, né, o que te faz ser uma pessoa alfabetizada, você me responderia o quê? Vamos lá, fazendo esse teste aqui. Você se considera uma pessoa alfabetizada? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque eu sei ler e escrever. Com a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso aí. Alguém discorda da Leslie? Então, a apropriação do código é leitura e escrita. Mesmo que, tá certo? Mesmo que a gente discuta que ser alfabetizado não significa ler e entender o que se escreve. Tá claro? Então, é essa a questão. Se você sabe juntar palavrinhas, sabe pegar um texto, mas com muita dificuldade, você vai juntando as letrinhas e vai lendo, tu sabe o domínio desse código escrito. Ele vem da esquerda para a direita, de cima para baixo, junta as sílabas, forma palavras, lê um texto, mas quando você é levado a interpretar, ou seja, para dar sua resenha daquilo que você leu, faz um resumo com as suas palavras do que você leu. Muitas vezes a gente tem dificuldade. Então, é aí que a gente vai perpassar para uma outra questão, que é o letramento. Então, alfabetizado, com a bênção de Deus Pai, todo mundo é. Mas só ser alfabetizado hoje, ele não me garante um sucesso, mesmo na escola, mesmo no mundo do trabalho. Mesmo aqui, mesmo lá fora. Então, quer dizer, se a gente pensa o seguinte, né? Hoje em dia a gente tem manual para tudo. A gente compra qualquer coisa, né? Hoje, principalmente com a pandemia, tá muito lá em cima, né? A questão do e-commerce, todo mundo comprando as coisas pela internet, e até pela agilidade, que eu não sei que logística que eles têm para que você compre na sexta-feira à tarde, o produto chega sábado de manhã na sua casa, sem frete. Então, a questão do e-commerce, principalmente o Mercado Livre, eles estão sendo muito usual. Todas as coisas que você compra, eles vêm com manual de instrução. Então, quando o produto chega na sua casa, independente do que você compre, está ali como usar, o passo a passo de como aplicar, o passo a passo de como ligar, o passo a passo, está ali o passo a passo de tudo. Dificilmente, vou falar muito por mim mesmo, né? Dificilmente a gente eu comprei uma escada. Então, é um exemplo bem prático. Eu comprei uma escada aqui para casa, daquelas escadas que dobram, né? Que fica pequenininha e que eu posso colocar no lugar que não atrapalhe o espaço. Quando a escada chegou, a gente pegou o manual para ler, né, para poder ver de que forma essa escada se monta. Pelo que estava sendo colocado lá no manual, eu não consegui montar a escada. Eu parti para o YouTube. Eu tive que ver alguém fazendo, né, alguém ali montando a escada que eu tinha na minha mão, para poder ir costurando e fazendo as posições que ela me fala que faz. Então, a gente pensa o seguinte, será que nós somos alfabetizados a ponto de ler? Eu sei ler, mas eu interpretei o que eu li? Não. Mas isso me faz uma pessoa analfabeta? Não. Mas me faz uma pessoa menos ou mais letrada? Também não.
O que nós vamos discutir? Vamos discutir a forma como cada um de nós vai se colocar, vai escrever esse passo a passo, que muitas vezes pode ser até um problema de quem está explicando como montar. Ou, quando chega um celular na sua casa, você pega o celular, você não lê o manual, você pega e entrega para sua criança, quem tem uma criança, né, quem tem a possibilidade de ter uma criança em casa, entrega para a criança e a criança vai destrinchar todos os mistérios daquela aventura tecnológica. Isso, e a criança não lê o manual. E a gente pode ler o manual e não vai compreender todos os detalhes que aquele celular é capaz de fazer. Então, o que a gente está colocando aqui é o seguinte: o ser letrado, principalmente quando a gente está falando da criança, que está lidando com esse mundo tecnológico de uma forma muito mais fluente que a gente, ela já é letrada no mundo. Ela sabe para que existem as coisas, tá certo? Ela não tem medo. Ela vive. Agora, pede para ler, ela não, pode ser muitas vezes que ela não saiba ler, tá certo? Então, por isso que a gente vai entender essas duas concepções, tanto da alfabetização quanto do letramento, como duas coisas bem à partes. O letramento é a prática que você vai ter, né, de pegar algo escrito e saber usar no seu dia a dia. Então, Mônica, o que é isso? É como se eu não vou ler apenas para a escola, né? Eu não vou ficar presa num universo, né? E principalmente quando a gente vai pensar nas crianças que estão sendo apresentadas ao universo da escrita, que muitas vezes a professora restringe o universo que ela tá, o universo aprendente dessa criança. Aí eu tô lembrando aqui, deixa eu pegar para demonstrar para vocês. Não, deixa eu pegar uma tirinha da Mafalda aqui. Ah, achei. Deixa eu interromper aqui para apresentar. Opa. Algumas de vocês já devem ter visto essa tira da Mafalda. Vê se não conhecem. Tá dando para ler, gente? Tá. Show. Então, em 4 tirinhas, né? Vamos nós. Minha mãe amassa. Amassa só? Sim. Amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã? Sim, essa massa é sã. E no último quadrinho, o bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Eu gosto muito da Mafalda porque nós temos aqui uma denúncia crítica em relação àquilo que a gente apresenta para a criança dentro das escolas. Agora, eu sabia de vocês. Qual é a denúncia apresentada neste quadrinho? Ai, senhor, fiz pergunta difícil. Deixa eu melhorar, então. Vamos lá. Por partes. O que está sendo trabalhado pela escola das crianças que estão conversando? Da Mafalda e da amiga? Pô, já melhorei, cara. Fonema? Melhora isso, Leslie. Que fonema? Ai, meu Deus. Esse, eu não sei como fala, mas o fato da repetição, tipo, massa, massa, mesa. Vamos lá, o Guilherme está colocando aqui que era uma memimomu? Ah, uma memimomu está presente ali, porque a mãe amassa, né? Amassa, massa, mãe, minha. Tu tá na família do M. E a família dos 2 S's, né? A massa é sã, mesa, 2 S's. Então, quando ela faz a denúncia no último quadrinho de que o bom de ir para a escola, ela está sendo irônica, tá certo? Mega irônica no último quadrinho. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Ou seja, nos 3 quadrinhos para frente, a única coisa que ela faz é usar as palavras com as sílabas ensinadas pela professora. Ponto. Ela não faz mais nada além disso. Então, ela fica restrita, as crianças ficam restritas a, numa conversa, ou até mesmo a escrever, as palavras que lhes foram apresentadas, né, dentro das famílias silábicas pela professora na escola. Então, esse é um processo de alfabetização. Não estou falando que não é. É um processo de alfabetização. Só que não letra.
Me fiz entender? Por que não letra? Sim. Por que não letra? Qual é a hipótese que a gente poderia colocar aqui agora para explicar, né, para justificar que aquela forma de diálogo, a criança está sendo alfabetizada, mas não letrada? Qual é a justificativa que vocês teriam para isso? Porque ela apenas está repetindo o que foi ensinado e não um entendimento real de uma conversa? Está repetindo o que foi ensinado. Mas aí, até na questão da conversa, ela consegue colocar as sílabas dentro de uma frase que tem contexto. Ela não fala frases desconexas. As frases têm sentido uma com a outra. A mãe amassa, amassa na mesa. A massa é sã? Sim, a massa é sã. Tem conexão. Dá para entender o fluxo da conversa. Beleza? Então, isso é uma... Mas ela está usando apenas as fonemas e sílabas ensinadas pela professora. Vamos lá. Por que eu não posso... Por que a gente pode considerar que é um processo de alfabetização? Sim. Mas não é um processo de letramento. Ih, fiz pergunta difícil. Então, vocês acham que eu vou explicar, né? Claro que não. Lógico que não. Vocês que lutem. Vocês vão chegar a essa conclusão porque eu vou exigir isso de vocês, entendeu? Se eu ficar sempre dando a resposta, cara, não vai ser legal. Então, deixa que daqui a pouquinho vocês vão chegar à questão por si mesmo. Eu vou até anotar aqui para a gente colocar a Mafalda, né? Numa das nossas atividades, valendo nota, claro. O que nós temos aqui? Vamos lá, continuidade. A gente discutindo os conceitos desses dois termos. A gente viu uma situação prática, que está ancorada lá na tirinha da Mafalda, e a gente continua aqui discutindo conceitos. Então, o que é a questão da alfabetização? Deixa eu só tirar isso aqui. A alfabetização está claro. É aprendizado da leitura. Então, independente se a gente acredita que a professora está fazendo de forma, né, errada ou não, de acordo com os nossos preceitos, a gente vai entender que aquele é um processo de alfabetização, porque ela está apropriando o código do sistema alfabético ortográfico. Está lá, estão conversando de acordo com a família silábica que foi apresentada pela professora. Ponto. Agora, o letramento é a gente fugir das amarras da escola e eu usar aquilo que eu leio na minha vida. Eu entender que a vida, né, que o manual de um celular que eu recebo, ele está explicando o uso de uma ferramenta, de um instrumento que está ali na minha mão. Eu posso ler e entender a partir do momento que eu vou conversar com a amiga, né? Mas vou produzir um texto a partir daquela conversa, que eu vou escrever uma historinha a partir da conversa, eu estou sendo uma pessoa letrada. Se eu fosse usar a tirinha como exemplo. A partir do momento que a escola, ela rompe os muros, né? Rompe as barreiras dessas famílias silábicas e apresenta o universo escrito que tem ao nosso redor cotidianamente e faz a criança perceber que esse universo escrito, ela se apropria disso dentro da escola, aí a gente está letrando. Eu não estou formando pessoas para aprender coisas dentro da escola, né? Usar apenas o que aprende na escola. Não é isso. Por muito tempo, a escola serviu-se a esse papel. O que se aprende na escola, fica na escola. Não é desse jeito. O que a gente faz na escola tem que ser usual na vida. Então, a minha vida, nada melhor do que a gente falar assim, utiliza a bagagem da criança, né? A gente precisa usar a bagagem da criança dentro das escolas. Aí você fala assim, que é isso, né, gente? A criança vai viajar o tempo inteiro, em plena pandemia, né? Estou carregando bagagem para cima e para baixo, enfim. A bagagem cultural dessa criança, eu preciso conhecê-la. De que forma eu conheço? Igual eu citei na semana passada. Faz uma anamnese, faz uma entrevista, faz qualquer coisa, mas converse com essa criança, procure saber quem ela é. Só dessa forma que eu posso usar a vida dela e transformar a vida dela em assuntos para serem aprendidos sistematicamente dentro da escola. A escola nada mais é do que a apreensão sistemática do conhecimento. Isso que a escola faz, né? Ou deveria fazer.
Ela deveria sistematicamente dar acessibilidade ao conhecimento. Ponto. Se a gente garantir que isso seja feito, nós alfabetizamos e letramos. Beleza? Me fiz entender, gente? Sim, não, talvez. É que eu não estou vendo vocês. Então, se vocês estiverem balançando a cabeça, cara, ferrou. Sei não. Me fiz entender nesse primeiro movimento? Sim. E sim. Graças a Deus, gente. Sabe ligar pelo menos o microfone para falar comigo. Obrigada, viu? Aqui a gente tem uma questão que é discutida, né? Eu peguei muito gancho com a própria professora Magda Soares para a gente poder construir até os slides que vocês estão vendo. O que a gente tem aqui é o seguinte: a prática de alfabetização, as práticas alfabetizadoras que a gente conhece ou que a gente vai construir, vai depender da concepção de alfabetização das professoras que a praticam. Ponto. Então, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. A prática que cada um de nós, a prática pedagógica que cada um de nós desempenha, não está descolada das concepções que eu tenho de como se processa o ensino-aprendizagem daquela etapa. Mesma coisa, se a gente quiser entender o processo de educação de uma forma mais democrática, né, o aluno como protagonista, é uma concepção de educação que a gente tem. Ah, como é que tem que ser a educação hoje no século XXI? Aluno protagonista, aluno compreendendo que o que se aprende, né, a teoria se pratica. Isso é século XXI, tá beleza? Então, a gente tem que desenhar uma prática que dê conta de atingir aquilo que a gente pensa. Tá certo? Então, todas as práticas que a gente desempenha, elas não são neutras. Isso é uma outra questão para a gente poder discutir também, né? Então, não adianta hoje a gente discutir, vamos dizer assim, reafirmar um posicionamento da escola sem partido, por exemplo. Quando a gente reafirma, né? Ah, beleza, as escolas não têm que ter partido. Aí você fala assim, caramba, só de eu falar que ela não tem que ter partido, ela já tem um partido. Ela pode dizer assim, qual é a ideologia, né? Nós somos todos orientados por uma concepção ideológica. Resta saber se a minha concepção ideológica é includente ou excludente. Então, quando a gente está falando de concepção de alfabetização, eu não estou falando nada que vocês não saibam, nada que a gente não saiba. Então, a concepção de alfabetização está atrelada a que é a concepção de educação. É a gente entender que não há neutralidade nesse processo. Então, se não há neutralidade, as práticas que eu escolho têm relação direta com aquilo que a gente acredita. Ponto. Então, de que forma eu acredito que tem que ocorrer a alfabetização? A aquisição de leitura e escrita, ela tem que ocorrer de que forma? Então, a primeira questão que o que a gente já conhece, está aqui, que é centrado, a posição é centrada na alfabetizadora em si, né, na professora que alfabetiza. Então, o que a professora se pergunta quando assume, né, uma turma de primeiro ano, quando ela é levada a fazer entrega, né, do processo de aquisição de leitura e escrita? O que ela pensa? Como eu vou ensinar a ler e escrever? E por muito tempo, nós também pensamos assim, né, e até hoje, nós temos professores que pensam assim. O que eu vou ensinar? Como eu vou ensinar? Que método usar, né? Quando eu alfabetizo? Então, são perguntas que estão relacionadas à própria concepção do desenvolvimento de aprendizagem que a gente tem das crianças. Então, se a gente entende a criança como uma tábula rasa, como aquele que não tem conhecimento e que a escola vai nutrir, né, vai encher aquela tábula, né, vai escrever naquela tabulazinha rasa, se a gente entende o desenvolvimento infantil como sendo pertencente a essa concepção, realmente, quando eu vou alfabetizar? Quando a criança mostrar que está pronta. Quando é que ela mostra que está pronta? Aí vem todos aqueles exercícios de prontidão, lembra? Descobrir pontinho, de figura fundo, de unir vogal, né, vogal com vogal, e depois, né, colocar vogal com consoante. Tudo isso aí, os métodos vão se desenhando, tá certo? Os métodos se desenham a partir daquilo que eu acredito como sendo concepção do desenvolvimento humano. Agora, se a gente acredita, aí aqui, né, a alfabetizadora vai definir como é que a gente vai alfabetizar. Agora, nós queremos uma concepção centrada na criança. A gente inverte essa lógica do olhar, né? Eu tenho que ter a concepção de como a criança aprende.
Quem é que está aprendendo, cara? Quem é que está sendo levada a adquirir leitura e escrita? Quem está sendo desafiada nesse processo? A criança. Então, pronto, eu não tenho que pensar em ninguém, eu não tenho que pensar em mim, professora. Eu tenho que pensar na criança. De que forma eu organizo o processo de ensino-aprendizagem para que seja o mais próximo da vida daquela criança. Então, quem aprende? A criança. O que ela aprende? O sistema, a escrita alfabética, né? O sistema ortográfico, o sistema alfabético. É isso que ela vai aprender. Quando é que ela aprende? Ao longo do seu desenvolvimento cognitivo e linguístico. Então, faz necessário com que cada um de nós entenda, saiba como é que o desenvolvimento humano ele ocorre. Isso eu sei que, pelo menos, Cláudia deve ter dado, assim, umas boas pinceladas para vocês. Então, a criança, ela está ali, está num mundo que é completamente dinâmico, que se transformou numa velocidade muito grande, ela tem acesso, mesmo que não seja entregue às mãos dela, ela tem acesso à rede tecnológica, né? Você pode entregar um celular na mão dela, ela nunca pegou um celular, mas na hora que ela pega um celular, ela vai saber muito bem que ele se dá por toque, né? Então, na hora que ela nunca pegou um celular, nunca viu uma revista, na hora que você entrega uma revista na mão dela, ela vai por toque. Então, é como se aquele universo de passar as páginas, como tínhamos na nossa época, né, que hoje ainda tem ainda, por isso que a gente precisa apresentar isso para a criança desconhece esse processo. Então, essa é a questão de estar centrada na criança. Como a criança aprende? É um ser que está imerso no mundo. Eu sou o contrário às pessoas quando falam assim, por que a criança vai para a educação infantil? Né? Qual é a justificativa de uma criança ir para a educação infantil? Aí a gente escuta muita gente falar assim, ela vai para socializar. Ela não está indo para socializar. Socializar, ela socializa desde que nasce. Tá certo? Ela tem uma família, ela tem os parentes, ela tem os amigos. Então, antes dela ir para a escola, ela já fez uma gama de relacionamentos com pessoas. Então, ela não está indo só para socializar. Então, se a gente pensar que a escola ela lida com a aquisição sistemática do conhecimento, essa criança está indo para ali para aprender alguma coisa. Dentre elas, as questões que estão aí super na moda, a palavrinha super na moda, soft skill, que nada mais é do que habilidade socioemocional. Isso também vai entrar? Vai entrar. Por quê? Porque isso está intrinsecamente ligado ao processo de desenvolvimento dela. Não tem como a gente lidar com a criança sem descolar a cabeça do corpo, né? Descola a cabeça do corpo, só lido com a cabeça como se tudo na vida fosse resolvido apenas cognitivamente. Não é, essa criança pertence a um universo de vida que ela tinha e tem antes de entrar na escola. A escola se tornou apenas mais um membro, né? Mais um elemento presente na vida social dessa criança. Tranquilo, gente? Então, como é que a gente vai organizar esse processo? Por isso que eu estou pensando muito, estou lendo muito, e a gente pensa o seguinte, né? A gente não pode, isso eu sei, isso está fácil, né? Todos os professores que vocês terão vão ter o mesmo discurso, né? Que a prática precisa estar centrada na criança, ou seja, no ser aprendente. A gente coloca aqui a criança como cerne do processo, porque a gente está falando de educação infantil e de ensino fundamental, tá certo? Mas quem for trabalhar com a EJA vai trabalhar com foco centrado no jovem adulto. Ponto. Então, todo o processo, toda a concepção, até do ensino superior, quando a gente está aqui, eu centro o olhar no desenvolvimento do adulto. Como nós, adultos, aprendemos? O que é que me guia, né? O que é que me salta aos olhos? O que vai te fazer prender a atenção no processo de aquisição de conhecimento? Né? Porque para a criança, a gente vai pensar em algumas alternativas. Está muito fácil para ela, para a gente pensar, né, como essa criança tem a possibilidade de aprender a ler e escrever, porque ela está vivendo um mundo que para ela tudo é descoberta, tá certo? Ela é levada a descobrir tudo que está à volta dela. Se a gente já conseguir aproveitar essa deixa, a gente vai ser mega feliz. E aí, algo que está aqui no livro, né, naquele livro do Alfa Letrar, que eu já cansei de falar para vocês, eu sugiro que quem vai lidar, né, com essa faixa etária, tanto de educação infantil e de ensino fundamental, quem tem interesse em saber mais um pouquinho,
compre o livro, tá? É investimento em vocês, que vocês estão fazendo. A aquisição de leitura escrita, ela nada mais é, né, quando a gente pensa no processo de alfabetização, que a criança tem que dominar o código escrito, dominar o sistema alfabético e ortográfico. Quando a gente percebe que ela tem de fazer isso, tem algumas técnicas, ela não é natural, tá certo? É complexo. O processo de aquisição de leitura escrita, ele é complexo. Vocês estão sendo agora apresentados as técnicas que estão por trás do ato de ler e escrever, tá certo? Então, quando a gente fala assim, o que a criança precisa adquirir ao longo do processo de aquisição de leitura escrita? Consciência fonológica. Mônica, o que é consciência fonológica? É ela saber, né, ter clareza que aquilo que se fala, se escreve. Agora, de boa, nós estamos falando de um universo, de uma língua portuguesa brasileira, né, português Brasil, que é por demais complexa nos seus meandres, nos seus fonemas, né? A gente fala o CH e o X, a mesma sonoridade que eles possuem, e eu quero exigir que a criança, já no primeiro ano, ela tenha a grafia ortográfica correta, e ainda com letra cursiva, que é um surto psicótico. Então, quando essa criança é levada a ser apresentada ao sistema alfabético brasileiro, pô, é difícil pra caramba. Mas pra gente é tranquilo, por quê? Porque eu já nasci falando a língua. Eu estou imerso na língua. Os meus familiares, os meus amigos, pessoas que convivem comigo, falam português, certo? Difícil hoje seria se me mandassem ser alfabetizado em mandarim, russo, alemão, umas coisas, essas línguas não latinas, né? O francês a gente arranha as palavrinhas, porque você está muito próximo da questão do grego, né? Enfim. Mas o inglês também é outra coisa maluca. Mas a criança, para ela imersa nesse mundo já falado, ela só precisa entender que a fala tem de ser correspondente com aquilo que ela escreve, que ela vai grafar. Então, a gente fala de educação dos ouvidos, é isso que a gente faz na escola. Então, se a gente pensa que a gente tem que organizar, né, a aquisição dessa leitura escrita, que não é algo simples, a gente tem de falar dentro da sala de aula, principalmente com crianças pequenas, falar de uma forma articulada e direito, né, correta. Radicalmente contra isso aí, no ano passado a gente falou, contra a gente falar palavras, né, de cunhos equivocados para a criança, de falar os vocabulários que a criança fala errado, você reforçar essa fala, esse erro na sua fala. Isso é erro, isso é errado. Por quê? Porque a gente não consegue, não faça essa criança avançar nessa consciência fonológica. Ela precisa escutar primeiro. Ela precisa estar aberta a um canal de escuta. E como é que esse canal de escuta funciona, Mônica? Músicas, histórias, parlendas, poemas. Por quê? Porque eles trabalham com as aliterações, né? E as rimas. Então, quando você traz um texto para a criança, né? Cai, cai, balão aqui na minha mão. Aí você já vai rimando balão com a mão, não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Aí você já vai vendo que, fonologicamente, você tem uma cadeia de sons que se parecem no seu final. Isso, para a gente, pode parecer bobagem hoje, para a gente que é adulto. Mas para a criança pequena, que está começando o processo de sistematização da aquisição de leitura escrita, é fundamental que ela saiba que balão, mão, não cai não, cai na rua do sabão, qual é a palavra que está forte ali? Qual é a sílaba que está forte? Mas sabão e balão é igual? Quando eu falo balão, sabão é a mesma coisa? Quando eu falo mão e não, é a mesma coisa? Tem a mesma sonoridade? Então, cara, de boa, para qualquer um de nós, levar essa criança a realizar essa consciência, né, de escuta, é um processo. Só que as pessoas estão tão apressadas hoje para escrever, né, para escrita, que já dão para a criança exercícios como eu apresentei lá atrás, na semana passada, de cópia de vogais, de cópias de famílias silábicas, como se o aprendizado mecânico daquela
daquelas vogais, daquelas famílias silábicas, fosse condição sine qua non para que essa criança seja alfabetizada com sucesso. Ela vai ser alfabetizada, cara, de boa, mas só ser alfabetizado no mundo de hoje não dá conta, certo? A gente continua a criar fábricas de analfabetos, como vocês viram na semana passada com aquele gráfico. Então, a gente apresenta, mesmo a gente insistindo que 98, 99% das crianças de 6 a 14 estão dentro da escola, e nessa parcela, pelo menos aí uns 4 a 5% é considerado analfabeto ainda, depois dos 10 a 14 anos, isso é papo de maluco. Você fala assim, como é que pode? Passou 6 anos, 8 anos dentro da escola, mas não sabe ler e escrever. Então, a gente cria uma fábrica, a gente cria um processo, um ciclo que está vicioso, que a gente não vai sair do lugar. E a gente está negando a quem mais precisa da educação para transformar a vida deles, a gente nega esse acesso a eles. Nega o domínio dessa linguagem para ele. Tá certo? Gente, eu estou me fazendo entender? Deixa eu voltar aqui. Tá claro? Estou me fazendo entender? Pra mim tá tranquilo. Pelo amor de Deus, gente, fala, tá certo? Porque eu vou exigir que vocês criem, tá? E para criar, a gente precisa entender. Então, é um processo que é gradual. A gente entende, a gente interpreta, a gente analisa, a gente avalia, a gente cria. Então, é um processo bem sequencial. Então, a consciência lexical para essa criança é a primeira coisa que me salta aos olhos que ela precisa aprender. Então, vamos trabalhar como? Música, poesia, parlenda. Isso aqui tá fácil, né? Para essa criança, tá fácil. O problema é quando a gente vai para jovens e adultos e quer usar o mesmo método que a gente usa com criança. Erro, né? Como se os adultos se interessassem pelas mesmas questões que as crianças. Erro. Até ela entrar numa questão, né, de consciência silábica. Quando é que ela faz isso? Quando é que ela nos mostra que ela sai de um processo de reconhecer, né, só os sons, então ela começa a escrever para você, né, os textos que ela te entrega, ela começa a escrever agora com palavras, com letras, com algo que possa ser escrito, né, com letras, não mais com qualquer coisa. Ela vence, né, ela, cognitivamente falando, essa criança está sendo desafiada a perceber que na hora que ela tiver de escrever, são as letras que ela precisa usar. Mas vai escrever com a letra certa? Claro que não. É um avanço, pô. Antes ela escrevia com qualquer coisa. Antes ela desenhava, fazia bolinha, colocava número, rabisco, risquinho. Escrevia qualquer coisa com qualquer coisa. Tá certo? Tudo que tem presente já servia para escrever qualquer coisa. No primeiro aqui, a palavra é uma cadeia de som. Se palavra é cadeia de som, eu não posso escrever mais. Eu tenho que prestar atenção no que é dito para a forma como eu vou começar a grafar isso, mesmo que ainda não seja a forma correta. E aí é que entra muito daquilo que a gente entende como concepção do erro, tá? Erro é hipótese de acerto, pelo amor de Deus. Até hoje, até para nós adultos, o erro precisa ser compreendido como hipótese de acerto. Ponto. Quando ela entra na consciência silábica, ela já consegue trazer para a escrita algumas sílabas, né? Vamos dizer que ela vai escrever o balão. Ela vai escrever lá o B e o lão. Consciência silábica. Ela vai escrever, vamos dizer, cai, né? Ela pode colocar o K e o I. Consciência silábica. Porque o K, para ela, está representando o C com A. Tá certo? Mas na hora que você vai ler, você vai falar que o K, né, de K, não é a mesma coisa, sonoridade, do que o C mais A. Então, isso para ela já é um avanço. Ela sai de um processo para outro processo. Ela vê que não pode usar qualquer letra para escrever as palavras. Ela agora precisa achar as letras corretas. Certo? Até ela chegar na consciência fonêmica. Que aí a gente precisa fazer o quê? É o tempo inteiro lendo, escrevendo, junto
com ela. E deixando que essa criança, ela ouse nesse processo de leitura e escrita. Então, ela vai ler do jeito dela, ela vai escrever do jeito dela. Então, quando a gente apresentar, qualquer que seja, esse livrinho aqui, ele é uma graça. Quem puder adquirir, né, eu até citei na semana passada para minhas alunas lá de Valença, e elas conseguiram achar na estante virtual por R$15, mas com o frete. Eu comprei mais caro. Isso aqui é para a gente que vai apresentar a leitura, para a gente mesmo, sabe? Culturalmente falando, é uma viagem no mundo da escrita. E quando a gente começar a ler com essa criança, deixar as coisas que se... construir com ela o espaço da sala de aula, né? Então, a gente junto vai colocar os nomes. Quando a gente vai apresentar, né, eu crio uma sequência didática, em que o final dessa sequência didática pode ser a elaboração, né? Vamos fazer um bolo coletivo, né? Vamos trabalhar, né, os legumes, vamos fazer um bolo de cenoura. Quando eu pego essa receita do bolo de cenoura e coloco lá num mural da sala, junto com as fotos da gente construindo esse bolo, somos nós, e ela vai estar o tempo inteiro vendo que tem algo escrito e que esse algo escrito se torna algo concreto. Esse é o processo de letramento. É a criança sair do universo da sala de aula e ter, vamos dizer assim, e perceber, sacar que é transitável. Esses universos são transitáveis. Ela aprende aqui para usar aqui, e o que ela faz aqui, ela vai aprender aqui. Então, a aquisição, né, esse processo sistemático do conhecimento é muito mais fácil ser adquirido. Gente, me fiz entender? Tá tranquilo? Vamos lá, Rosane aqui. Rosane, coloca a foto do livro lá no grupo. Vou mandar para vocês. Eu acho que essa é uma excelente aquisição. Voltando aqui. Aqui, vamos lá, né? Esse aqui eu peguei emprestado da Tia Magda Soares, tá? E o texto que ela traz aqui é um fragmento de um diário, de um cotidiano escolar. A professora, ao lado aí, no canto superior esquerdo, vocês estão vendo a foto de um panetone. E a criança grafou daquele jeito ali. Pá, e, ó, e. Se a gente entrar numa cadeia aqui, né, da construção dessa consciência fonológica, vou perguntar para vocês. Essa criança que escreve pá, e, ó, e, ela está na consciência lexical, na silábica ou na fonêmica? Escreve aí no chat para mim. 1, 2 ou 3, para ficar mais fácil. Beleza, já temos uma. Vamos lá. Agora nós temos opiniões divergentes. E não cola do amigo, não. Tem a sua opinião própria. Porra. Tá vendo como é que é difícil alfabetizar, gente? Vocês estão com ideias diferentes mediante o mesmo olhar para um exercício que eu poderia julgar simples, né? Depois da gente ter vindo, que a maioria aqui, ó, deixa eu ver, teve 1, 2, 3, 4 pessoas com 2. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas com 3. E 3 pessoas com 1. Enfim, Jesus abençoa. Eu pergunto assim, me fiz entender, gente? Porra nenhuma. Que merda de professora você é, cacete. Quando a gente fala, tá vendo como é que é muito difícil a gente... Para criança é a mesma coisa do processo que a gente está vivenciando aqui agora. A gente está aqui adquirindo a técnica, né? A prática de uma técnica. A técnica tem seus conceitos. O que eu pedi para vocês agora foi para praticar o conceito. Quando eu pedi assim, do jeito que está aqui,
pá, e, ó, e. Quando você fala pá, ne, tom, ne, nós temos 4 sílabas. Quando eu pego ali para ler pá, e, ó, e, eu também tenho 4 sílabas, tá certo? Essa criança venceu a consciência lexical. Por que ela venceu? Porque que ela já não está mais descrevendo uma palavra com qualquer letrinha. Todas as letrinhas que ela usa no panetone fazem parte do panetone. Ela só não completou. Tá as lacunas ali, tá certo? Ela não completou isso ali. Mas todas as letras que ela usa aqui fazem parte da palavra panetone. Então, eu não posso dizer que ela está na consciência lexical. Na consciência lexical, se eu colocasse uma criança para escrever panetone, ela ia colocar um R, um M, um W, um X, um Z. Qualquer letra serve para escrever. Tá certo? Agora, não é consciência fonêmica. Por que não é o 3? Porque não está na questão ortográfica. Está comendo letra. Está faltando letra. Eu não consigo ler panetone. Só a partir do momento que eu conseguir ler panetone, a partir do momento que eu conseguir ler isso, que a criança me escreve dessa forma, aí sim eu vou falar que ela está na consciência fonêmica. Tá certo? Mas essa criança, desse exemplo aqui, ela está na consciência silábica. Beleza? Se fosse matéria de prova agora, uma atividade valendo nota, eu ia deixar mais da metade com nota baixa. Certo? Por isso que, pelo amor de Deus, a gente entende? Claro que entende. Vocês entenderam o processo. Só na hora de aplicar o processo é que difere. Certo? Então, esse a questão, essa é a lacuna que a gente tem que preencher. Não podemos permitir que eu fique apenas no conceito. O conceito vocês estão sabendo. Agora, na hora de aplicar o conceito, houve a falha aí nas questões. Mas, enfim. Ah, olha. Tá bom. Aqui. Então, vamos voltar aqui para esse diário de campo. Aqui está desenvolvendo a consciência grafofonêmica, fragmento de uma aula. Então, está ali o panetone e o pá-e-ó-e. Bom, a professora devolveu as folhas do diagnóstico para as crianças e propôs. Vamos conferir como vocês escreveram as palavras? Vamos começar com panetone. Difícil, né? Essa palavra comprida. Observe aí como vocês escreveram. Esperou algum tempo para que as crianças consultassem sua própria escrita. Agora vamos ver como vocês escreveram. Muitas escreveram assim, pá-e-ó-e, e escreve na lousa, pá-e-ó-e, e lê apontando, pá-e-ó-e. Tá escrito panetone, gente? Eu não quero comer pá-e-ó-e. Alguém quer? As crianças riem e respondem, não! Então, o que a gente tem que fazer para este e virar ne? Pa, ne. Algumas crianças sugerem colocar M, provavelmente pensando mais na letra do que no fonema. M e N são letras parecidas. Outras discordam. Não é pametone, é panetone, diz uma criança. Pois é, diz a professora. Vamos comparar. Pane, pame, ne, me. Várias crianças dizem em coro. É o N, põe o N aí, professora. Tá tendo o nome da letra, gente. Olha, N. E a professora colocou a letra N e leu pane. E a gente está falando de uma palavra, tá certo? Que está muito diferente do que a gente apresentar isso daqui. Aqui, a criança sabe o que fazer porque ela está fazendo cópia. Ela está treinando família. Ela está copiando. Tá claro? Aqui, ela está sendo levada a compreender o som da escrita. Isso, para vocês, para a gente ver o seguinte, é para escrever pane, tá certo? 2 sílabas de uma palavra. Isso aqui, provavelmente, um relato como esse, não durou menos de 10 minutos. Tá?
Então, o que a gente faz? Aí tem muita gente que vai falar assim, nossa, que perda de tempo, cara. Vai ficar ali pelo menos uns 20 minutos, meia hora para escrever panetone? Sim, a partir do momento que a criança adquire essa consciência, né, fonológica, ela adquire o hábito da escuta sensível, ela consegue perceber de como se escrevem as palavras. Então, a gente vai ter trabalho nas primeiras palavras que essa criança for grafar, porque a gente vai fazer esse exercício aqui de escuta com ela, de escuta e de grafia, de leitura, de escuta, de grafia, de leitura, de escuta e de grafia, tá certo? É só o início. Depois que ela sacar o processo, a gente não tem mais problema. E aí, ao contrário do que os índices ainda nos apresentam, uma grande gama de analfabetos, uma criança que desenvolveu uma consciência fonológica dessa forma, dificilmente vai ser uma analfabeta, a não ser que ela interrompa o processo no meio do caminho, ou outra professora interrompa também o processo no meio do caminho. Dúvida, gente? Ô, Mônica, deixa eu te perguntar. Funciona. Existem vários métodos, né? Então, assim, em vez de trabalhar com a criança, por exemplo, o método silábico, que trabalha as sílabas, o ideal seria palavras assim, inteiras, igual você mostrou o exemplo agora. Ô, Lanife, o ideal é trabalhar com texto mesmo. Eu entendo ali que o panetone, até por ser um exemplo ofertado pela professora Magda Soares, eu entendo que o panetone ali ele seja fragmento de um texto. Então, a gente está trabalhando são textos maiores. Então, eu entrego para a criança ler texto. Eu não vou mais trabalhar da forma como tradicionalmente nós fomos levados a aprender, né? Apresenta a vogal, depois faz mais A com I, A-O com I, E com U. Abominável. Isso aí a gente abandonou. Nós já avançamos esse processo. Nós estamos lutando agora para uma outra técnica. Qual técnica? A que está centrada na criança. Ponto. Mônica, por que os outros métodos não estão centrados na criança? Porque sou eu, professora, que imponho a leitura de algo que não faz a menor relação com a vida dela. Então, eu não sei se está aqui. Deixa eu só... Não. Está no outro slide que eu vou mostrar para vocês. O que a gente entende é que a criança ela tem que ser protagonista desse processo. Eu não vou fazer a criança ter contato com algo que ela não é usual. Então, eu quero entender assim, se a professora apresentou panetone, cara, é sinal que o panetone está fazendo parte do dia a dia daquela criança. E ele faz parte de um texto. A gente apenas retirou ele dali para a gente ir construindo essa consciência fonológica. Consegui te responder, Lanife? Sim, é porque eu achei bem interessante, né, trabalhar dessa forma do que ficar usando ba, bebe, bobu. Não tem mais cabimento usar o babebe bobu. A gente, muita gente usual, né, a gente vai ver muitos professores usando, aí a gente vai ter hipóteses, né? Os professores estão fazendo de sacanagem. Não, porque não sabem fazer diferente. Você tem muita segurança naquilo que você sabe fazer. Sair dessa zona de conforto é instável, principalmente se você não tem amparo para poder fazer diferente. Por isso que a gente tem que, enquanto curso de pedagogia, a gente tem que lutar por formação continuada. Né? Os professores, muitos deles que estão na ativa hoje ainda, aprenderam a alfabetizar com as famílias silábicas, babebi bobu, cacocu. Eles foram alfabetizados dessa forma, foram ensinados a alfabetizar dessa forma. E hoje a gente tentando mudar esse processo, até para a gente não criar uma questão assim, né? Por que a criança da educação infantil ama leitura? Criança da educação infantil ama a hora da história. Por que depois no fundamental a criança não ama mais? Né? Por que a história parou de ter o prazer que ela tinha quando ela estava na educação infantil? Por que ela não gosta mais de ler? Porque ela não gosta mais de ler. Porque a gente começa a colocar a obrigação no ato de ler. De grade, circule o R, circule o M, grafe com cor azul, o E. A gente começa a fragmentar tudo, sabe? E quando, na verdade, esse processo, ele não é difícil da gente fazer, só que vai tirar a gente da zona de conforto. Por quê? Porque eu saio do olhar do que a professora ensina,
para poder entrar no olhar de como a criança aprende. Aí a gente modifica essa forma metodológica de construir esse processo. Tá bom? E aí a gente tem, né, nesse quadro de avanço, né, que está aqui, até a Magda chegou a citar a Emília Ferreiro, né? Até na live de ontem, quando ela explicou esse gráfico, ela explicou, trazendo a Emília Ferreiro. Quando a gente estava lá na consciência lexical, está lá na fase pré-fonológica, na consciência lexical, está lá a gratuja. Primeiro quadrinho à esquerda de vocês, gratuja. Ou seja, ela escreve qualquer coisa com qualquer coisa. Aí você vai assim, nossa, tá rabiscando. Não, gente, dá o nome correto, né? Dá o nome tecnicamente, pedagogicamente correto. Gratuja. Até que ela entra numa frase de escrita com letras. A escrita com letras garante que ela vai escrever panetone com as letras que tem panetone? Não, ela pode escrever daquele jeito ali. Vai te apresentar o panetone daquele jeito. Você vai falar que tá errado? Não, porque ela já avançou. Ela sai do universo que escreve qualquer coisa, usando qualquer coisa, para um universo que ela saca que são letras que compõem as palavras. Então, porra, avançou pra caramba, certo? E ela entra numa fase de consciência silábica. Qual é a consciência silábica? Sem valor sonoro, ela continua ainda usando qualquer letrinha, mas presta atenção, que nós estamos falando de, se a gente vai falar de gelatina, né? Gelatina, tá aqui, 4 sílabas. Quantas letras tem lá no silábico sem valor sonoro? Mesmo que esteja lá o F, M, A, M, V. Gelatina tem 4 sílabas. Ela colocou lá 4 letras. Diferente quando está lá a escrita com letras, que ela colocou um monte de palavrinhas, de letrinhas. Até ela entrar numa escrita com valor sonoro. Silábica com valor sonoro. Como assim? O G, ela já coloca no lugar. G-A-I-A. É isso que ela escreveu. Não é Gaia. Não é Gaia. É G-A-I-A. Então, você, colocando em miúdos, ela já tem a noção da quantidade de sílabas. G-A-I-A. Tem 4 sílabas. E ela já sabe o lugar do G. Ela sabe que G, só de eu usar o G, parece que é G-E, mas ela só colocou o G. Por isso que muitos desavisados podem ler ali Gaia, que na verdade não é. É gelatina. Porque o G está fazendo o som daquela sílaba. G com E. Gelatina. Ela não conseguiu, tá a mesma situação lá do panetone. É a silábica com valor sonoro. A gente já consegue identificar não só que tem sílabas, como o valor sonoro da palavra é registrado na forma como ela representa as letras. Certo? E aí, avança para o silábico alfabético. Eu falei assim, nossa senhora, tem a coisa, hein? Isso aqui é Emília Ferreira, tá, gente? A fase pré-fonológica a gente pode entender como o realismo nominal, que está ali, né? Depois tem a fase do silábica, alfabético, e silábico alfabético e depois o alfabético. Silábico alfabético. Qual é a diferença dela sair do silábica com valor sonoro para chegar no silábico alfabético? Ela já coloca mais alguma letra para compor a palavra. No caso, foi o ti, de gelatina. Então, tem G-A-T-A. Então, mais um salto. Ela já consegue ver que, mesmo que gelatina tenha 4 sílabas, eu não posso mais escrever com 4 letras. Eu preciso de mais alguma letra para compor a palavra. E aí vai G-A-T-A. E aí ela entra no alfabético. Qual é do alfabético? Qual é a diferença do alfabético? Você consegue olhar ali e o G é G mesmo. É como a gelatina. Mas o G não está GE. Está só o G, a consoante G. Que para ela, nessa etapa aqui, é G mais E. Dá o som da gelatina. A própria consoante dá o som da sílaba. G. E ela vai, gelatina. Aí está alfabético. Por que alfabético? Porque você está precisando de um ajuste ortográfico, que é o último. Aí ela saca que o G é nome de uma vogal que tem o mesmo som se ela colocar GE. E ela coloca lá o G mais G com E. E aí a gente termina esse processo. Isso para se fazer com tudo, com todas as palavras do mundo, com todo o texto, com tudo que ela... E mais ainda,
Eu quero acreditar que a gelatina faz parte dessa criança, porque eu não vou ensinar a Ivo viu a uva, né? Não conheço nenhum Ivo, nunca vi uma uva, mas sei escrever Ivo viu a uva. Torna-se sem sentido. Você vai escrever uma coisa que é completamente sem sentido. Então, por isso que a crítica, né, se a gente voltar no quadrinho da Mafalda, a gente volta numa crítica seguinte. A gente continua fazendo a denúncia de que a escola, de o que se aprende na escola, é para ficar dentro da escola. Ponto. Tá certo? Então, esse processo aqui, né, apesar de ter uma técnica de como a gente vai fazer para a criança saltar de um processo, né, de um nível para o outro, que é o que a Emília Ferreiro, muito sabiamente, ela propôs, tá? Então, Bernardo, desde o pré-silábico até a fase ortográfica, Emília Ferreira te dá dicas de como é que a criança aprende para poder, assim, tum-tum. E Emília Ferreira e Magda Soares também, né? Com certeza. Então, a gente sai de um processo bem inicial de que a criança vai escrever tudo, né? Qualquer palavra com qualquer coisa, a gente sai da garatuja e a gente chega na fase ortográfica. Eu estava conversando com a minha amiga, né, que é alfabetizadora em Três Rios, ela aceitou vir falar com vocês, e ela estava assim, o que ela mais sofreu foi na pandemia, de não poder fazer o serviço, o trabalho que ela sempre entrega, né? Aí, por N motivos, que quem aí está na rede e conhece, eu tenho crianças que estão nas redes, sabe muito bem disso. Mas ela ficou de vir conversar conosco e mostrar, principalmente, como é que a gente faz para a criança passar, né? Eu saquei, fiz um diagnóstico e vi que a minha criança está lá na fase pré-fonológica, né? Mas está usando escrita com letras. Agora, como é que eu faço a criança sair disso aqui? Como é que eu faço ela avançar de nível? Sem dar nada pronto. Porque o que vocês viram acontecer aqui, na construção da palavra panetone, não foi uma construção pronta. Era muito mais fácil a professora colocar lá o panetone escrito na sala, né? Preso no mural, o panetone com a palavra certa lá, e quando ela fizer o ditado, as crianças poderem recorrer visualmente à construção da escrita do panetone. Seria muito mais fácil para ela fazer desse jeito. Mas é mais fácil para ela, não é melhor para a criança. Tá certo? Então a gente tem que deslocar esse olhar. Eu vou falar isso incessantemente na cabeça de vocês. É a gente alterar esse questão de visão. Eu saio da questão de como eu ensino, o que eu vou ensinar como professora, e vou perceber assim, como a criança aprende, o que ela precisa aprender, e de que forma. Então, para isso, eu tenho de conhecer a criança, tornar o ambiente de escola, né, da sala de aula, um ambiente agradável. Aí aqui, né, colocando até as crianças riram. Pô, essas crianças riram, as crianças estão envolvidas nessa construção desse processo. Tá bom? Então, as crianças estão junto com a professora. Então, isso aqui para a gente é fundamental. Isso aqui é técnica pedagógica para reconhecer o processo de aquisição de leitura e escrita. Vai falar assim, Mônica, tem faixa etária? Eu posso garantir, eu posso perguntar para você, poxa, eu garanto que a criança da pré-escola está lá na pré-fonológica, a criança no primeiro ano de escolaridade está ali na consciência silábica, né? Entrando já no silábico alfabético, e a criança do segundo ano indo para o grafofonêmica. Eu tenho a garantia disso? Não, com a bênção de Deus, não tenho. Mas, infelizmente, nosso processo, nosso sistema de ensino, ele é seriado e ele vai avançando. Eu quero que a criança avance da forma como ela aumenta de idade, eu quero que ela aumente de nível. E não é assim. Às vezes eu vou pegar uma criança na pré-escola, né, saindo da pré-escola, que já está lá na consciência silábica com valor sonoro. Já tem uma criança que, puf, já avançou para lá. E vou pegar uma de 6 anos que está lá na garatuja. Então, a grande sacada da construção teórica da própria Emília Ferreira em si, e depois da construção de que Magda faz, com o processo de aquisição de leitura e escrita, é a gente não determinar a idade. Porque quando eu determino idade, eu estou delimitando o tempo. Eu não posso delimitar tempo. Por quê? Porque simplesmente a construção do conhecimento, para cada um de nós, difere. É diferente. Mas não estamos falando, né, igual assim, muita gente recriminou a própria BNCC, que tirava a possibilidade da criança se alfabetizar, né, e letrar ao longo dos 3 primeiros anos, como era antes. O primeiro para o segundo para o terceiro. Era um processo de construção entre essas etapas,
em que do primeiro para o segundo não repetia, a criança não poderia ser retida, de segundo para o terceiro a criança também não poderia ser retida. Então, eu tinha 3 anos, né, 6, 7, 8, para a criança poder adquirir a consciência grafofonêmica. É atrás disso que a gente percorre. A BNCC, né, no final de 2017, em dezembro de 2017, ela trouxe que a partir de 2020, as crianças não mais teriam 3 anos para serem alfabetizadas, teriam 2. 2 anos são o suficiente para que as crianças se alfabetizem. Aí, assim, por que tivemos essa discussão, né? Por que a gente teve esse ajuste? Quando a gente pensa na diferença, né, de crianças que estudam no sistema privado e crianças que estudam no sistema público, de boa, de coração, vou falar com vocês aqui e vocês conhecem também. No público parece que a gente empurra com a barriga, né? Não aprendeu no primeiro ano? Ah, gente, aprende no segundo. Aí chegam alguns, né? Nem todos. Vai para o segundo ano, mas ficam uns capenga. Mas não posso reprovar, eles vão para o segundo ano. Então, chegar no segundo ano, a professora do segundo ano que se vire com eles, né? Com quem ficou. De novo, a criança que não conseguiu chegar do primeiro para o segundo com o conhecimento necessário, né? Ela vai ser, muitas vezes, deixada de lado, marginalizada, não vai ter motivação, não vai se ligar. E ela vai chegar no terceiro ano do mesmo jeito, ou pior, né? Porque ela já não vai ver mais motivação em estar ali na escola, mas ela é obrigada a estar ali na escola. Ao passo que no sistema privado, as crianças, querendo ou não querendo, elas são alfabetizadas no primeiro ano. Ponto. Né? Sangue, suor e lágrimas. As crianças chegam lendo e escrevendo no primeiro ano. Tem a festa do livro, todas estão lendo, correto? Então, isso foi uma crítica muito grande, né? Que estou falando de uma das hipóteses que a gente começou a entender, né? Por que você diminui um ano? Não é diminuir um ano. A justificativa foi assim, a gente está dando a mesma oportunidade, né? Não dá a mesma oportunidade, né, gente? A gente sabe disso. Mas a gente coloca no mais próximo, né, possível de uma criança da escola privada ter a condição de ser alfabetizada, de uma criança de escola pública ter 2 anos para ser muito bem alfabetizada. Então, e vai garantir que a criança da escola privada vai ter garantia de que em 1 ano é suficiente para ela? Claro que não. Né? Então, por isso que é necessário a gente saber todas as condições do desenvolvimento humano. Gente, dúvida? Tá tranquilo? Então, então, o que eu vou fazer, né? A gente tem aqui... Deixa eu ver isso aqui. Aqui é uma deixa, tá? Eu estou colocando aqui nesses últimos slides possibilidade que vocês conheçam o projeto Alfa Letrar, que é lá de Lagoa Santa, né? O projeto que Magda Soares se dedicou aos últimos 12 anos até agora, né? Isso não teve lá em 2020, por conta da pandemia, mas é um projeto que vai desde a organização das concepções metodológicas até os descritores. O que é descritor? Antes da BNCC, deve se formalizar em 2017, em 2012, se eu não me engano, Lagoa Santa já tinha os descritores. Então, eles entraram na frente nesse processo. Mas por quê? Porque não é mensurar resultado, é pelo menos saber aonde você precisa chegar. Isso é necessário. A gente vai fazendo na educação e muitas vezes a gente não se dá conta de que eu tenho uma meta. Que meta você tem? Qual é a sua meta, né? Estrategicamente, desenhe sua meta. O que você precisa? Porque depois que você desenhar a sua meta, daqui a 5 anos, eu perguntar para vocês assim, daqui a 5 anos, onde vocês querem estar? Né? Vocês já vão ter terminado o curso de pedagogia, certo? Onde vocês querem estar daqui a 5 anos? Eu quero estar no concurso. Quero adquirir um concurso, quero estabilidade, quero ganhar melhor, trabalhar menos, né, com a carga horária de trabalho menor, mas ganhar melhor. Como é que você vai fazer isso? Quais são as estratégias que você precisa demarcar, estabelecer, para que você conquiste sua meta? Então, aqui é a mesma coisa. A gente não está falando de aquisição de leitura e escrita? Então, de aquisição de leitura e escrita, o que a gente quer? Que a criança leia, escreva e interprete. Por isso, alfa-letrar. Então, é leitura, escrita e interpretação daquilo que a gente lê e escreve.
mas interpretação na vida, né? Que eu use no meu cotidiano. Então, beleza, se eu quero que a criança chegue ali, ao final de 1 ano, final de 2 anos. Quais são as estratégias que a gente tem que traçar para que aquela criança construa e consolide o conhecimento? Que é isso, aí está aqui, nós temos metas, descritores claros. E isso ficou claro aqui, na elaboração do currículo. Então, a gente tem que passar, vocês tiveram aula, ou vocês vão ter aula de currículo, agora me esqueci, só estou com o horário desse ano aqui. Vocês tiveram aula de currículo, ou terão, então, pensa que a questão é toda interdisciplinar, a gente está falando de educação, de um processo que é transdisciplinar, uma coisa interfere diretamente na outra. Então, quando a gente fala assim, do currículo à avaliação, a gente vai passar por todas as questões, incluindo a prática pedagógica, que é intencional, nessa proposta toda. Ah lá, tá lá, conceitualização de escrita, consciência fonológica, linguagem oral, leitura, escrita, tecnologia da escrita e usos pessoais e sociais de leitura e escrita. Então, isso é o componente. Se vocês entrarem no site, cara, é belíssimo. Vocês têm como ver cada descritor, né, cada meta que é traçada em uma delas, em cada uma desses itens aqui. Aqui a gente eu coloquei, acho que o lado tecnologia da escrita e uso pessoal, né, e social. O que a gente precisa fazer com que a criança saiba? Usar a separação entre palavras na escrita, ou seja, os espaços, para não escrever tudo junto. Tem que ter espaço, significado dos sinais de pontuação. Então, a gente não vai ensinar a pontuação, né? Isso é crase, isso é ponto final, isso é... Não, vou ensinar usando, né? Entender a organização de livro da biblioteca, aí preciso saber das questões alfabéticas para procurar o livro, os portadores, em que ordem alfabética é usada, e por aí adiante. E do 1º ao 5º ano, eu vou cobrar isso aqui de todas as crianças, tá certo? Isso aqui é cobrado de todas as crianças, só que numa intensidade diferente. Então, do 1º ao 5º ano, eu tenho elementos diferentes. O que eu cobro do 1º ano para chegar nessa meta? Eu cobro isso, conhecer a ordem alfabética. O que eu cobro a criança do 2º ano, do 3º, do 4º, do 5º? Quais são os instrumentos de diagnóstico? Não estou falando de avaliação ainda. Eu estou falando de um instrumento, de uma ferramenta que todos nós temos de ter na mão para sacar qual é o nível de escrita que a criança se encontra, nível de leitura e escrita que a criança se encontra. Como é que eu acompanho esse desenvolvimento? Como é que eu acompanho o desenvolvimento da escola, caso eu seja gestor desse estabelecimento? Eu tenho que acompanhar essa escola. Eu tenho 3 turmas de alfabetização. Como eu sei, né, que aquelas turmas de alfabetização, eu tenho 6 turmas, então, de 1º e 2º ano. Como eu tenho garantia, depois de mostrar, fazer uma reunião para os responsáveis, reunião com a Secretaria de Educação, e falar que a minha escola conseguiu, com êxito, alfabetizar e letrar todas as crianças. Eu tenho que ter um acompanhamento dessa questão. E um gráfico, e a própria Secretaria de Educação tem que ter um gráfico para acompanhar como é que está o desenvolvimento das escolas, de todas as escolas da rede. Aonde está a escola que não está conseguindo fazer o processo de aquisição de leitura e escrita de uma forma mais satisfatória? Onde é que está a escola que conseguiu com êxito? Então, vamos lá, vamos ver o que a escola fez com êxito, qual metodologia ela usou na construção desse currículo, que metodologia ela usou que deu certo, será que poderíamos replicar para outra escola? Então, isso é top, né? Enfim. Ah, depois está aqui. Depois eu vou finalizar ali com vocês. Mas não é hoje, não. Mônica. Oi. Tem como você colocar esses slides para a gente depois lá no Google Classroom? Sim. Ok, obrigada. Se digitar lá, Rosane, alfaletrar, né? Vocês vão conseguir sacar tudo que a professora Magda Soares está falando em relação ao processo de aquisição de leitura e escrita, tá bom? E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu vou pedir para vocês nessa... Onde está? O que eu quero de vocês, né, como construção prática, tá bom? A gente tem que pensar em questões que são práticas. Deixa eu aumentar aqui as pessoas que têm miopia. A gente vai ter essa entrega aí, nós estamos em março, vocês vão ter março inteiro, abril inteiro e a primeira semana de maio para poder realizar as etapas que eu estou pedindo aqui, tá bom? Então, isso ali vai compor como eu elaborei. Isso aqui tem 5 etapas.
cada etapa, para mim, ela tem um valor, tá? Etapa 1 e 2 é a babaca, né? Qual é a atividade que eu quero de vocês? Vocês vão escolher um gênero textual. Então, se nós estamos acreditando, né? Eu estou querendo mostrar a vocês que a gente alfabetize letra através do uso de textos. Mas que textos? Notícia, parlenda, história, jornal, poema, música, história, lenda de folclore, o que vocês quiserem, tá livre. Então, o que eu quero de vocês é que, a partir de um dos gêneros textuais, vocês construam, né, uma atividade sobre consciência fonológica. Ponto. Mônica, quais são as etapas? Primeira etapa, você vai escolher o texto. O texto, história, poema, poesia, música. Você vai escolher um desse texto de acordo com o ano de escolaridade ou a idade da sua criança. Tá certo? Você não vai pegar uma reportagem do jornal O Dia para entregar para uma criança de educação infantil, por favor, né? Ou então uma jornal daquele O Povo, né, que sangrava até a morte, para poder dar para as crianças ler, né? Não é isso. Saiba escolher uma questão ali. A gente não vai ficar preso no ensino fundamental, que eu deixei bem claro ali. Não vamos nos limitar ao primeiro ou quinto ano. Vocês podem ousar e propor uma atividade de consciência fonológica para crianças de pré-escola 4 e 5, porque a gente entende que a aquisição de leitura e escrita, ela começa na educação infantil, tá certo? Então, etapa 1 e 2, molezinha. Ah, Mônica, eu escolhi poesia. Essa poesia vai ser aplicada para o terceiro período do pré-escolar, crianças de 5 anos. Ponto. Etapa 1 e 2, feita, ok? Aí você vai lá na etapa 3 e vai me informar qual é o objetivo de aprendizagem, se for para criança de pré-escola, ou habilidade, se for para criança do fundamental. Para isso, você vai fazer uso da BNCC. Então, a gente vai construir a mesma coisa que vocês fizeram no ano passado com aquele plano de aula que eu pedi. Vocês vão lá pegar qual é o objetivo de aprendizagem que eu quero que as crianças conquistem com o texto que eu estou fazendo, né? Com o texto que eu estou dando. Vai que a consciência fonológica, nós estamos falando de leitura e escrita, mas que eu posso entregar algo sobre ciências, história, geografia. Aí a criatividade é de vocês, tá certo? Etapa 1, 2 e 3? Beleza. E agora, na etapa 4, é que realmente vai dar trabalho, é a criação de 2 atividades lúdicas. Não quero atividade de internet. Ponto. Eu quero a criação de uma atividade que tenha relação intrínseca com o objetivo que você estabeleceu. Então, você está lá. Qual é o objetivo de aprendizagem que eu quero? Ah, está lá na BNCC, né? Pode me colocar o código alfanumérico, que depois eu vou lá olhar para ver qual é. Ah, blá, 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 blá. Pode colocar lá, que depois eu vou lá e procuro qual é. Mas a atividade que você desenvolve tem que estar coerente com o objetivo de aprendizagem. O objetivo de aprendizagem tem que estar coerente com a faixa etária que você vai determinar. Beleza? Então, na hora de você escolher a atividade lúdica, a gente tem que recorrer ao texto que vocês escolheram. Não foge desse texto, não, cara. Escolhi uma história. Então, nessa história, eu pensei 2 atividades. 2 atividades para quê? Para poder fazer a consolidação da leitura e escrita. De que forma? Né? Quais são as estratégias? Então, as estratégias estarão nessa atividade que depois vocês apresentarão para nós. E aí vocês vão pensar, na última etapa aqui, se essa atividade está servindo para fins de alfabetização, ou seja, aquisição do sistema ortográfico, para letramento, né, a condição de você usar a prática social de leitura e escrita, ou ambos. Né, a atividade que você pensou, ela está mais voltada, mais pendente a trabalhar a alfabetização, trabalhar o letramento, ou alfabetização e letramento. Não se assustem, semana que vem a gente vai fazer uma atividade para que vocês possam ver como é que é essa diferenciação, né? Entre alfabetização e letramento, onde é que, na mesma situação, onde é que está o processo de alfabetização, onde é que está o processo de letramento. Isso aí vai ficar tranquilo que a gente vai fazer uma atividade em relação a isso. Beleza? Alguma dúvida? Eu vou mandar isso no e-mail, no WhatsApp de vocês. Mônica, grupo de quantas pessoas? Até 3. Beleza? Que aí fica mais fácil para trabalhar e para poder organizar isso daqui. Então, a gente tem até 11 de maio. Depois de 11 de maio, Mônica, o que a gente vai fazer? Vou fazer o mesmo processo.
A gente vai chegar na construção final de um jogo, de um brinquedo, de uma brincadeira, que teve como pontapé inicial o gênero textual que vocês escolheram. Então, a gente vai fazer uma sequência, né, vamos colocar uma sequência didática, né, uma sequência de atividades que vocês possam usar os conceitos que a gente está trabalhando aqui, e ao mesmo tempo que vão poder colocar a mão na massa para a gente poder operacionalizar os conceitos. Certo, gente? Certo não tá, né? Estaria depois que a gente fizer. Bom não é, mas enfim. Bom, eu vou parar a gravação, tá? Pergunta. Que luta! Que luta! Que luta. Ai, Mônica, pelo amor. Eu vou interromper a gravação que vocês começam a reclamar e depois, nossa, aquela chata, você só reclama. Pronto. Interrompe, filha. Pronto.